Irmãos, é uma alegria estarmos juntos no canal Espiritismo na Prática. E nós gostaríamos hoje de contar uma situação muito interessante que aconteceu com André Luiz, e essa situação envolve a genuína fraternidade cristã. Nós desejamos que a paz do Divino Mestre possa estar em nossos corações e em nossos lares. A obra de André Luiz, ela traz profundas reflexões doutrinárias espíritas e também evangélicas. É realmente de extraordinário valor conhecer André Luiz. E nós hoje extraímos uma situação muito ilustrativa, que nos ensina muito sobre a fraternidade, que aconteceu exatamente no livro Nosso Lar, né? O meu livro é da capa mais antiga ainda, Nosso Lar, e no finalzinho do livro, capítulo 49, 50, o que aconteceu? André Luiz já estava trabalhando nas câmaras de retificação do Ministério da Regeneração, que é uma região de muito sofrimento, que recebia muitos irmãos que vinham diretamente da zona de sofrimento do umbral, e ali ele desenvolveu durante um ano um trabalho assim, muito importante em relação ao atendimento desses irmãos sofredores, em que ele desenvolveu o seu sentimento de fraternidade, né? Em que ele pôde envolver aqueles irmãos sofredores com não somente o conhecimento que ele já tinha para prestar assistência inicial àqueles sofredores, mas também, né, com um espírito de fraternidade cristã. E já tinha completado um ano de trabalho, então, quando foi autorizada a sua primeira viagem aqui à crosta terrena para visitar o seu lar. De início, ele perguntava quando é que eu vou ver minha família, minha esposa. Eu tinha vontade, olha, André, espera, está um pouco sim, precoce ainda, não vá agora, vamos aguardar um momento oportuno que ele seja autorizado, né, pelos espíritos comandantes, aqueles que são os dirigentes, né, de toda aquela área, e aí você poderá ir. Né? No caso, quem realmente amparava, apoiava ele no nosso lar, ele era protegido, digamos assim, pelo ministro Clarencio, que fora o ministro que o retirara das zonas de sofrimento. Ele passara aproximadamente uns 8 anos na zona de sofrimento, sem perceber exatamente o tempo que passou, e este espírito bondoso, o ministro Clarencio, foi até a zona de sofrimento no umbral, e de lá recolheu André Luiz, amparado também pela própria mãe dele, pelas preces inúmeras que a mãe dele fazia e intercedia por ele. E depois desse um ano de trabalho, aprendizado na área da enfermagem espiritual e na área também da fraternidade, ele pôde, então, até autorizado pelo próprio Clarencio, ir visitar a sua família. Ele aproveitou, então, que o Clarencio iria aqui à crosta terrena, trazendo uma grande amiga, né, que era para aquela senhora, Dona Laura, viria reencarnar. Dona Laura é mãe do enfermeiro Lísias, muito amigo de André Luiz. Então, André ficou muito feliz, porque era a primeira vez, então queria visitar o seu lar. Mas ele desencarnou relativamente jovem, aí por volta, em torno aí dos seus 40 anos, quando ele já tinha uns 15 anos de exercício profissional da medicina. A sua esposa, Zélia, deveria ter um pouquinho menos do que 40 na ocasião que ele desencarnou. Talvez aí 37 anos, por aí. Mas o casal já tinha 3 filhos. Eram duas meninas e um menino. Na ocasião que ele desencarnou, eram crianças, né? Esses filhos dele. E ele, durante muito tempo, ele aguardava essa oportunidade, querendo voltar ao lar, imaginando que estava tudo mais ou menos como uma situação que estava antes. Não podemos esquecer que já tínhamos passado 9 ou quase 10 anos, né, desde a sua reencarnação, porque os 8 anos que ele ficou no umbral, mais um ano de trabalho em nosso lar, pelo menos 9 anos, ou um pouco mais de 9 anos, já tinha passado para ele visitar o seu lar. Pois bem,
Clarence deixou-o lá em frente à residência e disse para ele: olha, eu, uma vez por dia, volto aqui para visitar você. Você tem uma semana para ficar com sua família aí, acompanhar o caso, tudo que estiver acontecendo. Vai ser tudo ensinamento para você. E eu, uma vez por dia, vou cuidar de outros assuntos, inclusive da reencarnação da nossa amiga, e uma vez por dia eu passo aqui para te ver. Deixou lá. E André Luiz ficou assim, muito surpreso e até teve uma decepção muito grande, porque, assim, na ingenuidade dele, ele imaginava que Zélia tinha ficado viúva e que, né, continuava ainda viúva. Né? Mas acontece que, ao chegar no lar, ele observou que ela já estava casada, mas segundo as núpcias. Muito natural. Claro, uma senhora ainda relativamente jovem, com 3 filhos, e precisando até mesmo de um companheiro, de um amparo para ela, né? Porque ficara sozinha com aqueles 3 filhos. E ela, de fato, ela desenvolvera laços afetivos com um companheiro, né? E então, ela casou-se a segunda vez, coisa perfeitamente natural e aceitável, mas uma certa ingenuidade do André Luiz, ele achava que ia daí encontrar lá a esposa viu. Ao chegar no lar, ele encontrou um clima difícil, não só porque a esposa Zélia tinha modificado o lar todo para o segundo casamento, porque ela não queria que nada dentro da sua casa fizesse com que o segundo marido recordasse do primeiro. Então, tira retrato, tira isso, tira aquilo, que poderia chamar a atenção do marido em relação, né, chamar a atenção no sentido de recordar o primeiro marido dela. É uma situação que também aceitável, né? Embora pudesse ficar alguma coisa dele, mas eles fizeram isso. Deixaram o lar dele sem nenhuma lembrança. Mudou móveis, uma série de mudou a decoração, enfim. E ele também percebeu que a esposa falava com uma das filhas que a filha chegou em casa saudosa do pai. Aí fala: mamãe, eu hoje amanheci com muita saudade do meu pai e tal, eu queria sempre pensando nele, recordando os momentos. Aí a mãe interveio, falando: minha filha, não fica falando sobre isso, não. O seu pai está morto, então a gente aqui não fica recordando da vida dele para não incomodar o meu marido, né? O Ernesto, que é o segundo marido dela. E a moça falou: mamãe, será que digamos assim, é uma coisa desagradável a gente recordar, a gente ter saudade do pai? Aí a outra filha: depois que você começou a mexer com essas coisas de espiritismo, você ficou muito sentimental, né? Porque as pessoas não estavam entendendo, essa jovem se aproximara do espiritismo. Vejam que nós estamos falando aí do início dos anos 40, isso já tem muito tempo, mas essa moça, a filha dele, se interessava, ela era casada, tinha um filhinho, e a irmã dela não, a irmã dela era contra qualquer referência ao espiritismo, etc. Então, ele percebeu esse clima que estava assim um pouco desagradável, como se a esposa e a outra filha quisessem eliminar quaisquer lembranças do pai que já havia morrido. E para as pessoas que têm uma mentalidade materialista, com a morte tudo desaparece. Pode-se ir à igreja, pode-se frequentar cultos, mas no fundo, às vezes a pessoa se manifesta dentro de uma filosofia materialista, entendendo que com a morte acabou tudo, ninguém vai encontrar ninguém, aquela personalidade desapareceu, então, coisas dessa natureza. E o André Luiz também ficou muito surpreso, porque ele viu que saíra de lá um médico que fora visitar, ele até ainda não tinha entrado no quarto, né? O médico falou: olha, a situação dele é grave, né? O quadro clínico é de pneumonia, ele precisa de repouso absoluto, e ele precisa de manter-se com muitos cuidados de enfermagem. Tinha uma senhora lá cuidando dele, e nós vamos observar, eu volto aqui amanhã para ver a evolução dele, mas a situação dele me preocupa. Falou. E aí o André Luiz entrou e viu que a Zélia
tratava esse segundo marido dela, o senhor Ernesto, tratava com carinho, tratava com atenção, com desvelo, percebendo que ela, de fato, tinha amor por esse segundo marido. Né? Então, percebendo essa situação, ele ficou ali sem saber muito como agir, porque ele não tinha muita experiência para agir fora de nosso lar. Era a primeira vez que ele estava fora, e lá, quando ele agia no atendimento aos pacientes, às pessoas sofredoras que eram trazidas, ele fazia, mas ele estava assessorado pela Narcisa, amiga dele, que já tinha muitos anos de trabalho lá, e por outros companheiros que trabalhavam no setor. Tudo bem, mas ele estava sozinho. E ele viu que a esposa realmente devotava um sincero amor ao segundo marido, e ele ficou acompanhando aquela situação, viu que havia entidades inferiores presentes no recinto, que acabavam até por perturbar um pouco a evolução clínica, o quadro clínico do senhor Ernesto. E ele ficou assim muito, muito perplexo diante daquela situação e dos diálogos que eram colocados como se quisessem apagar qualquer memória dele dentro daquele lar. À tardinha, o Clarencio passou, oferecendo-me o cordial da sua palestra amiga e reta. E percebendo o abatimento, né, de André Luiz, falou: olha, André, eu compreendo as suas mágoas e rejubilo-me pela ótima oportunidade deste testemunho que você está tendo. Então, Clarencio falou uma coisa positiva para ele, né? É um testemunho que você está tendo. Não tenho nenhum conselho novo para você, não, dizendo ele. Qualquer conselho da minha parte, portanto, não seria muito adequado. Apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, opera sempre, quando seguida, verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. E Clarencio, como espírito superior, não ficou esticando muita conversa com André Luiz, muitas orientações, não. Ele falou: olha, André, é um testemunho que você está tendo, eu sei que você está diante de uma situação nova, mas olha, lembre-se do que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Dito isso, a Clarencio falou: amanhã eu volto novamente para te ver. Olha só, Clarencio deixou nele, né, a recordação do conselho maravilhoso que Jesus trouxe para todos nós. Né? Amar ao próximo como a nós mesmos. Então, eu tenho que olhar diferente essa situação. O meu olhar tem que ser diferente aqui dentro do meu lar. Né? Então, ele ficando só, depois que Clarencio, né, havia, então, né, retirado, ele passou, então, a ver uma realidade, né, diferente, porque ele começou a pensar o seguinte: olha só, refletir com mais serenidade. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? Se eu fosse o viúvo na terra, teria acaso suportado a prolongada solidão? Não teria eu recorrido a 1000 pretextos para justificar um novo casamento? E o pobre enfermo, como e por que desejar mal a ele? Não era também o meu irmão na casa do nosso pai? Não estaria lá, talvez, em piores condições se Zélia não lhe houvesse aceitado a aliança afetiva? Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo. Jesus conduzira-me a outras fontes. Não podia proceder como um homem da terra. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra, não. Era, sim, constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação de nosso lar e estendia-se agora à comunidade universal. Ele pertencia à família universal, todos somos filhos de Deus. Dominado de novos pensamentos, senti que o verdadeiro amor começava a brotar nas feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. Esse trecho é muito lindo, porque Clarencio deixa o conselho de Jesus e André Luiz começa a olhar diferente. Né? É um irmão que está ali
está doente, está necessitando do nosso amparo. E a minha esposa agiu corretamente. Ela estava uma viúva jovem, ela precisava de um amparo, e a gente observa que ela tem realmente um sentimento profundo por esse segundo marido, né? Trata ele com carinho, com muita atenção. E naquela segunda noite que ele parte, quando o Clarence foi visitar, ele já estava com 24 horas lá. Clarence retirou-se, ele ia passar a segunda noite lá. E ele estava se sentindo muito cansado e começava a compreender o valor espiritual do alimento espiritual na colônia Nosso Lar, através do amor e do entendimento recíprocos. Quando os espíritos afins estão trabalhando unidos, eles trocam vibrações elevadas entre eles, e aquilo é um verdadeiro alimento espiritual. E ele ali não, ele estava sozinho, e aí ele realmente estava se sentindo cansado. Recordei que a senhora Laura, amiga dele, deu um conselho também muito interessante, que toda criatura, diante de um testemunho, deve proceder como uma abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos, para adquirir o mel da sabedoria. Então, a dona Laura, que estava reencarnando agora, mãe de Lígia, tinha dado esse conselho para ele. Então, ele tinha que se apoiar no amparo, no conhecimento dos amigos que são mais experientes, espíritos mais elevados, que pudessem ajudá-lo numa situação daquela, extraindo dali, né, o mel do aprendizado da fraternidade. Então, veja o que aconteceu. Ele lembrou-se de todo o amparo que ele teve dos amigos em Nosso Lar, todos os companheiros de serviço, todos aqueles que orientavam no aprendizado daquele serviço novo que ele estava realizando nas câmaras de retificação. E ele tinha uma afinidade muito grande com a enfermeira Narcisa, que já trabalhava há muitos anos nas câmaras de retificação. Então, naquele cansaço, ele observou o seguinte, que Zélia chegou próximo do marido e falou, Ernesto, tem pena de mim, querido, não me deixe só. Que será de mim se me faltares? Olha a preocupação da pobre da senhora de ficar viúva uma segunda vez. E poderia ficar, porque pneumonia é uma doença grave, nós estamos falando do início dos anos 40, que nem sequer havia nenhuma terapêutica adequada para estes casos, aguardava-se apenas a resistência orgânica do indivíduo, porque não havia ainda antibióticos como existem hoje. Então, ela dizendo isso para ele, acariciava as mãos dele e tinha um imenso afeto por ele, apesar de ele estar com aquela falta de ar, aquele quadro de dispneia, né? Aquela respiração opressa, repetida, uma respiração sofrida, com dificuldade de respirar. Então, André Luiz rogou a Deus energias necessárias para manter a compreensão imprescindível, né, naqueles momentos de que ele deu testemunho dele, porque ele precisava de interpretar os cônjuges como fossem seus verdadeiros irmãos. Reconheceu que Zélia e Ernesto se amavam intensamente. E, de fato, me sentia um companheiro fraternal de ambos, que deveria auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Olha só a mudança de postura, de sentimento do André Luiz em relação àquela nova situação, e ele agora estava disposto a fazer o máximo por eles. Porém, ele estava se sentindo assim incapacitado pela falta de experiência. Então, naquela hora, ele fez uma prece muito sentida, porque ele se lembrou da colaboração de Narcisa, que ele trabalhou com ela, aprendeu tanto com ela. Imediatamente ele mentalizou Narcisa e fez uma prece muito sentida, né? Comunicando pelo pensamento a ela a experiência dolorosa que ele estava vivendo e comunicava também a ela o desejo que ele tinha de auxiliar. Mas ele insistia que ela pudesse ampará-lo, a Narcisa, naquele momento. Não deixasse ele só, porque ele estava se sentindo sem condições de ajudar. Não demorou muito, aqui ele fala no livro, 20 minutos apenas passados, quando então não havia retirado ainda da mente a prece que ele estava fazendo, ela tocou de leve no ombro dele. Ela veio de Nosso Lar
para ajudá-lo, né, naquela situação familiar difícil. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim a seu encontro. André Luiz ficou muito feliz com a visita de Narciso ali para ajudá-lo. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: não temos tempo a perder. Antes de tudo, Narcisa aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras que se afastaram por encanto, espíritos inferiores que estavam presentes ali, mas eles se afastaram. Em seguida, convidou-me com decisão: vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação, e ela, notando minha estranheza, acentuou: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Não só o homem recebe e emite fluidos. Os animais, os vegetais, a vida na natureza tem a capacidade de emissão e recepção de fluidos peculiares a cada espécie. E esses fluidos terão determinadas propriedades terapêuticas, conforme nós vamos ver. Admirado dessa lição, seguia silencioso. Chegando ao local onde se alinhavam enormes árvores, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender, e daí a um momento, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo, atendiam ao apelo. Imensamente surpreendido, vi Narciso indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: esses amigos são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Então, eles cuidam das áreas de floresta, na natureza, são ligados ao reino vegetal e conhecem as plantas, certamente, em detalhe. À vista da minha surpresa, ela rematou: como vê, nada existe de inútil na casa do nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente, porque ele se condenou às trevas da maldade e se afastou de todas as possibilidades do bem. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira. Ela preparou um medicamento para uso espiritual com os fluidos próprios das mangueiras e dos eucaliptos, manipulou uma substância própria e, durante toda a noite, aplicamos o remédio ao enfermo. Eles estavam já no quarto lá do Ernesto, já Narcisa trouxera da natureza aquele medicamento preparado, com os fluidos de eucaliptos e mangueiras, e aí eles aplicaram esses remédios ao enfermo através da respiração comum, porque ele, sem saber, sem perceber, ele estava inalando o remédio, né? E também uma absorção através dos poros. Então, uma absorção que nós chamamos de medicina transcutânea, absorve pelos poros da nossa pele. Então, ele tanto respirava o medicamento, né, sem perceber, claro, que é um fluido quintessenciado, né, de ordem do mundo espiritual, e também ele absorvia através dos poros, que aí cai na circulação sanguínea e linfática e vai ajudar os órgãos em geral, em especial ajudar os pulmões. O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã, então, fizeram isso a noite inteira com ele, foram aplicando sucessivamente através da respiração, através da absorção pela pele, e ele começou a melhorar, assim. Quando chegou de manhã, né, ele já estava bem melhor, e de manhã o médico voltou lá, cedo. E o médico observou, extremamente surpreendido, olha só que interessante, verificou-se esta noite uma reação extraordinária, um verdadeiro milagre da natureza. O médico falou, ficou feliz, aí a Zélia ficou muito feliz, a casa ficou alegre novamente, o médico percebeu que houve uma melhora muito grande do enfermo, e o médico ficou confiante, e dali para diante o Ernesto ia melhorar, como de fato aconteceu, e ele melhorou, recuperou-se, né? Então a alegria voltou àquele lado. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Naquele mesmo dia, voltei a nosso lar em companhia de Narcisa,
pela primeira vez experimentando a capacidade da volitação, né, e o deslocamento, né, pelo ar, e no momento ganhávamos grandes distâncias. A bandeira da alegria desfraudara assim em meu íntimo. Comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, ela disse, né, em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aeróbus, que é uma condução coletiva que tem lá. Mas eles se evitam de ficar usando a volitação dentro da colônia, usam fora para necessidades, como o caso dela, que deslocou-se até o lar de André Luiz. Né? Nova compreensão e novos júbilos me enriqueciam o espírito. Instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa. Então, ele ia do nosso lar para o lar dele lá numa cidade do Rio de Janeiro, né? A família morava no Rio de Janeiro. Ia no Rio de Janeiro, voltava para o nosso lar. Então, durante a semana, ele visitou diariamente o enfermo, acompanhando a evolução dele, aplicando novos passos nele, até que ele sentiu que realmente ele estava muito bem. Intensificando, olha só, ele intensificou o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se firmaram francas e rápidas. Clarence visitava-me diariamente, mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Ao fim de semana, chegaram então ao termo da minha primeira licença no serviço das câmaras e passaram então uma semana nesse trabalho, amparando a sua família aqui na Terra. Alegria tornar aos cônjuges que passei a estimar como irmãos. A primeira impressão negativa que ele teve foi por uma má interpretação dele, foi por uma pontazinha ainda de egoísmo e de orgulho que ele ainda tinha, né, de coisas que ele agora eliminou. Ele substituiu tudo isso pela legítima fraternidade cristã ao amparar os cônjuges, principalmente o Ernesto, com o auxílio da Narcisa, né? E também agora ele passou a estimar o casal como verdadeiros irmãos, sem qualquer ideia de ciúme e de vaidade, nada disso. Ele ficou totalmente livre dessas imperfeições humanas. Era preciso, pois, regressar aos deveres que agora, dessa semana que ele teve de folga, ele voltar às atividades. E ele, então, voltara totalmente modificado para nosso lar. Aqueles rápidos 7 dias, ele aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítimas. A tarde sublime me enchia de magnos pensamentos. Como é grande, André Luiz pensando, como é grande a providência divina, dizia pensando intimamente, com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida, com que amor atende Deus a toda a criação. Olha que reflexões lindas que ele estava tendo, né? Mas ele ficou muito feliz que agora, desses passados 7 dias, vários companheiros foram encontrá-lo lá em nosso lar, no seu ambiente de trabalho, todos felizes, saudando André Luiz com muito carinho, abraçando. E o ministro Clarence veio, então, deu-lhe um abraço assim, muito fraternal, dizendo, olha, André, a partir de hoje, né, você que era meu pupilo na cidade, você agora, em nome da governadoria, declaro o cidadão de nosso lar. André Luiz conquistou o direito de vir a ser agora um cidadão de nosso lar. Não precisava mais do amparo direto do instrutor, do ministro Clarence, que respondia por ele em nosso lar. Não, ele agora estava livre para exercer todas as funções que ele desejasse. Claro que ele ia continuar trabalhando nas câmaras de edificação até que ele tivesse uma oportunidade de ascender a outros trabalhos, em outras áreas administrativas da cidade, como no caso o Ministério da Comunicação, por exemplo. Mas é isso aqui, olha, André Luiz termina pensando assim, olha, por que tamanha magnanimidade se meu triunfo era tão pequenino? Não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz. E considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais do ministro Clarence a chorar de gratidão e alegria. Vejam que a primeira vez que ele é liberado de nosso lar para visitar a sua família, em apenas 7 dias, ele tem uma transformação emocional, né? uma evolução sentimental, nos sentimentos se elevaram, porque ele então passou a amar aquela nova família
se a sua esposa casada a segunda vez, ele passou a amar realmente, a vê-los como verdadeiros irmãos. Ajudou na terapia de recuperação da saúde física do segundo marido, o esposo, Ernesto, porque sentiu até que a esposa tinha um carinho muito grande por ele, verdadeiramente, e veja que ele, então, agora, ele estava ligado à família universal, pelos legítimos laços da fraternidade cristã. Esses laços se fortaleceram tanto com a sua família aqui na Terra, quanto se fortaleceram com a grande família de nosso lar, que fazia parte da família universal. Então, são essas belas reflexões que nós estamos trazendo para vocês, que André Luiz nos trouxe na sua obra Nosso Lar, de como que de dentro para fora, do seu coração para fora, né, a verdadeira e legítima fraternidade cristã pôde operar verdadeira transformação, tanto na sua família terrestre, quanto no seu coração em relação aos companheiros de nosso lar, que agora sim ele fora considerado cidadão de nosso lar, exatamente pela conquista da fraternidade, do perdão, da compreensão da necessidade do amor entre as criaturas. Então, era isso que nós tínhamos que trazer para vocês, essas reflexões, cada um possa pensar por si a melhor forma de se direcionar na sua existência, e o nosso desejo que a paz do Divino Mestre esteja sempre conosco em nossos corações. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.